É, vamos lá. 10 anos depois, em 1918, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, recebendo ordens do astral, fundou 7 tendas para a sua propagação da Umbanda, sendo elas as seguintes: Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, Tenda Espírita Santa Bárbara, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita Oxalá, Tenda Espírita São Jorge, Tenda Espírita São Jerônimo. As 7 linhas que foram ditadas para a formação da Umbanda são Oxalá, Iemanjá, Ogum, Inhansã, Oxum, Xangô, Oxóssi e Exu. Quando Zélio estava encarnado, foram fundadas mais de 10.000 tendas a partir das acima mencionadas. Zélio nunca usou como profissão a mediunidade, sempre trabalhou para sustentar a família e muitas vezes manter os templos que o caboclo fundou, além das pessoas que se hospedavam em sua casa para os tratamentos espirituais, que, segundo o que disseram, parecia um albergue. Nunca aceitara ajuda monetária de ninguém, era ordem de seu guia-chefe, apesar de inúmeras vezes isto ser oferecido a ele. O ritual sempre foi simples, nunca foi permitido sacrifício de animais, não utilizava atabaques ou quaisquer objetos e adereços. Os atabaques começaram a ser usados com o passar do tempo por algumas das tendas fundadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, mas a tenda Nossa Senhora da Piedade não utilizava em seu ritual até hoje. As guias usadas, os fios de contas, eram apenas das determinadas pelas entidades que se manifestavam. Então, aqui uma coisa interessante também é a entrada dos atabaques, né? Lembra que ele falou que ele iria aceitar qualquer tipo de espírito que quisesse se manifestar, qualquer pessoa também que viesse, né, para as tendas ele iria aceitar. Então, uma forma de continuar aceitando esses espíritos, que talvez ainda mais ligados aos ritos afro-brasileiros ou africanos, aí sim é introduzido o atabaque. Então, aqui começa já uma mudança e começa também a se adaptar essa religião para que continue aceitando a todos. Porque quando a gente é intransigente, oh meu Deus do céu, ô palavra, hein? Essa intransigência, ela acaba fazendo com que afaste pessoas, né? Então, quando eu vou abrindo também algumas coisas, eu vou permitindo algumas coisas dentro daquilo que é necessário, tá? Porque vocês vejam que aqui, por exemplo, sacrifícios de animais nunca foi permitido. Depois nós vamos ter lá um adendo sobre sacrifício de animais, que já é uma parte mais do candomblé e das religiões africanas. Então, ele foi abrindo foi permitindo determinadas coisas de acordo com a necessidade para que adentrasse esse pessoal, né? Nós vimos isso no começo, na nossa primeira aula, porque cada ser, ao desencarnar, ele leva consigo aquilo que ele tem, aquilo que ele cultua. Então, ele sente falta no plano espiritual daquilo. Então, se ele vai se manifestar aqui, ele vai procurar alguma coisa que seja naquilo que ele tem em mente, que ele fazia. Então, ele vem buscar também na religião aquilo. E a pessoa que está encarnada também. Nas últimas religiões, ou vocês pensam que né, nós que participamos da Umbanda, apareceram aqui do nada, só porque vimos agora, achei legal, bacana,
Isso já são coisas porque nós já temos isso dentro de nós já vivemos isso de alguma forma. Então, isso nos faz querer continuar mesmo encarnados. Então, eu vou também buscando a mesma coisa. E as guias aqui que ele fala é determinada pela entidade. Por exemplo, a entidade abaixava lá um determinado guia espiritual e pedia uma guia ou um fio de conta de tal cor, de tal jeito. E aí eram feitos para aquele guias, para aquela guia, né? A preparação dos médiums era feita através de banho de ervas e do ritual do amaci, isto é, a lavagem de cabeça, onde os filhos de Umbanda afinizam a ligação com a vibração dos seus guias. Só um minutinho aí, gente. Aqui também na apostila, não sei se vocês viram, se deram uma folhada nela até o final, também nós vamos falar um pouco desses banhos de ervas e o banho do amaci, né, que é uma coisa também que vem um pouco das religiões afro, somente do candomblé, que também tem o banho do amaci, mas um pouquinho diferente, né, da Umbanda. A Umbanda ela é feita mais com determinadas ervas para determinados orixá, e esse banho é feito para começar a ter uma afinização, uma ligação com a vibração dos seus guias, né? Isso era uma forma que aqui no Zélio fazia, nas tendas faziam, para iniciar aquele médium nos trabalhos. Após 55 anos de atividade, entregou a direção dos trabalhos da tenda Nossa Senhora da Piedade às suas filhas Zélia e Zumeia, as quais dirigiram os trabalhos até setembro de 2005, quando fecharam a tenda. Mais tarde, junto com a esposa Maria Isabel de Moraes, o médium ativa da tenda e aparelho do Caboclo Roxo, fundou a Cabana de Pai Antônio, no distrito de Boca do Mato, município de Cachoeira de Macaú, Rio de Janeiro. Eles dirigiram os trabalhos enquanto a saúde de Zélio permitiu, que faleceu aos 84 anos no dia 3 de outubro de 1975. Então, antes de iniciarmos um estudo sobre as várias faces da Umbanda, devemos perguntar: por que ela existe? Qual a sua estrutura e qual a sua finalidade? A Umbanda é uma religião litúrgica e está ligada com a manifestação dos espíritos na matéria, tendo como base da evolução do espírito a reencarnação, e segundo o que as entidades nos dão notícias, ela foi cuidadosamente elaborada pelo astral superior para servir ao povo brasileiro com a manifestação dos espíritos que, quando encarnados, fizeram parte da história do Brasil e estão com ela envolvidos. Caso dos índios, dos negros africanos e dos seus descendentes, e dos mestiços dos índios e negros, índios e brancos, que são chamados caboclos, e dos negros e brancos, que formam a linha dos pretos velhos. Vou explicar um pouquinho aqui. É interessante que essa é uma religião litúrgica, é uma religião aberta a todos, né? A liturgia, ela tem esse significado, né? É um trabalho público, aberta ao público, né? É um ofício religioso aberto ao público.
Então, ela tem como uma base a evolução do espírito. Então, aqueles espíritos, aqueles guias, aqueles mentores que se manifestam, eles se manifestam porque eles estão evoluindo também através dessa manifestação. Tá? Então, isso é interessante. É a evolução do próprio espírito que está ali se manifestando e, em contrapartida, evoluindo o médium. Tá? Então, um e outro vão evoluindo juntos. A reencarnação, claro. Então, elaborado, que ele fala aqui, no astral superior. E a gente viu aqui servir ao povo brasileiro dos espíritos que encarnaram e fizeram parte da história. Então, nós vimos, por exemplo, que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele fez parte da história do Brasil, porque ele fundou várias coisas aqui, várias escolas, ele fez parte aqui tentando catequizar e junto das tribos brasileiras. Então, é um espírito que fez parte da história do Brasil e então volta nesta religião para continuar contribuindo com o próprio Brasil e com aqueles que estão adentrando a esta religião.